Saúdo-vos com a paz do Senhor. Temos um enganinho aqui, ó. Nós vamos falar em Filipenses, capítulo 4, de 1 a 13. Isso. Só que é Filipenses, tá? Como o reverendo já disse, nós começamos ontem à noite falando sobre ferramentas que podemos usar dentro do casamento para desarmarmos algumas armadilhas que ocorrem para destruir o casamento. E isso aí são coisas parecidas como cuidar de um jardim. Tirar as ervas daninhas, tirar as pragas, para que o jardim fique mais bonito, mais forte, cresça, desenvolva, dê frutos, né? Hoje pela manhã nós falamos na escola dominical, fizemos um estudo bíblico, com vários textos, definindo papéis, marido e mulher, né? Marido como o cabeça do casal, tendo autoridade, e a mulher no papel de auxiliadora idônea do seu marido, né? E explicamos bem que ter autoridade, a verdadeira autoridade, ela está consignada com a ideia de servir as pessoas sobre qual você tem autoridade. Então, essa ideia de ter autoridade, mandar em alguém é uma ideia antibíblica, né? Uma ideia secular. A ideia de autoridade é constituída quando o líder ele serve aos seus liderados, né? E a esposa submissa, ela está ali como que complementando o ministério do seu marido, de liderança do lar. E agora eu queria construir uma ideia com os irmãos, em cima desse texto de Filipenses 4, que esse deve ser um ministério mesmo da família. A ideia de a família de Deus crescendo juntos no Espírito Santo. O título do nosso sermão é Crescendo Juntos no Espírito Santo. Então vamos ler, eu vou ler para os irmãos aqui o texto. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Também peço que as auxilie... Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como da fome. Assim da obediência como da escassez. Assim como da abundância como da escassez.
tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar uma vez mais. Nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome nessa hora, Senhor, porque sabemos que o Senhor quer falar ao nosso coração. Que o Senhor nos capacite a entendermos a verdadeira mensagem que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor possa nos usar aqui, apesar das minhas falhas, para que possamos entender o propósito de Paulo nessa carta tão rica, tão maravilhosa. Que isso seja para nossa instrução, para nossa mudança, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Essa ideia de mudança que o reverendo falou antes, eu me lembro de um texto que eu estudei uma vez, e eu achei muito interessante o autor dizendo o seguinte: pensa num sujeito que é um comprador de imóveis e que ele vê um imóvel tudo arrebentado, telhado estragado, reboque caiu já uma boa parte, as portas estão arrebentadas, a fiação está ausente, encanamento tudo entupido, a casa é um imóvel praticamente perdido. Mas ele paga um bom preço por aquele imóvel. E ele começa uma reforma. E a ideia é que ele está fazendo essa reforma para ele mesmo vir morar naquele imóvel. E é isso que Deus está fazendo conosco. Deus está fazendo uma transformação em nós que muitas vezes é dolorosa. Nós temos que arrancar coisas que não é para estar mais dentro de nós. Isso dói. Mas é porque Deus está nos transformando para que Ele mesmo venha morar em nós. Esse é o propósito do Senhor para nós. E eu acho que essa carta toda, ela reflete bem esse espírito. E essa que é a carta chamada da alegria, né? Tem 17 vezes a expressão aqui de alegria. Esse texto aqui, eu acho que ele é bastante conhecido dos irmãos. Eu acho que dá para a gente fazer um paralelo da vida familiar com o que está acontecendo aqui com o Paulo. Embora o Paulo esteja preso, inclusive ele está atado a um outro sujeito, né, que anda praticamente junto com ele o dia todo. Onde ele vai, o cara tem que ir junto. Não é essa a ideia do casamento, né? Que nós estamos numa prisão, né? Não é isso. Mas é a ideia de que ele está tentando retribuir aos filipenses e aos laodicenses também, porque essa carta foi enviada a Laodiceia também, uma ajuda material que ele recebeu através do Epafrodito, né? Essa igreja aqui de Filipos, ela havia sido fundada pelo próprio Paulo, está lá no livro de Atos, no capítulo 16. Quando ele esteve preso lá, o carcereiro, lembra que ele soltou as algemas, e aí o carcereiro e a família toda do carcereiro foi batizada. Assim começou essa igreja de Filipos, né? Ele está escrevendo uma carta cujo tema central, como eu já disse, é a alegria. Ele está preso falando aos seus irmãos sobre a alegria. A caminhada cristã na vida conjugal me parece com algumas semelhanças com isso, porque Paulo, embora ele esteja enfrentando uma situação de estar atado a alguém o tempo todo, que diariamente lhe impõe dificuldades, limitações, trazendo dissabores, e às vezes até um certo desânimo, é enfrentada de modo surpreendente e elucidativo aos demais cristãos leitores da carta, sejam os daquela época, seja agora. Está junto com alguém que ele nunca viu na vida dele, e o que é a palavra que ele mais fala aqui para os seus leitores? Fiquem alegres. Fiquem contentes. É isso que Deus quer para a minha vida. Nós enfrentamos diversas situações que nos levam a questionar: para onde andar? Como lidar com os nossos relacionamentos? Como lidar com o mundo que nos massacra e nos impõe valores tão diferentes dos nossos?
Creio que esses versos que nós lemos aqui, esses 13 versos, podem constituir ou construir uma caminhada para nós sólida, debaixo da autoridade do Senhor Jesus, para nossas vidas conjugais. É um chamado à reconciliação. Fé plena da alegria e termos pensamento disciplinado. Veja que ele começa, como o pastor já chamou a atenção aqui, esse texto, abordando uma conclusão que tudo que tinha dito anteriormente. Ele conclama a igreja a permanecer unida, né? Rechaçando seitas e más doutrinas que levavam cada pessoa para o seu próprio estilo de vida, e não o estilo de vida que o Senhor tinha designado. Então, eles deveriam permanecer firmes na sua fé evangélica, a despeito de qualquer coisa que acontecesse com eles, perseguições, maldades, dificuldades da vida. Nós vemos aqui que esses irmãos são muito amados e saudosos, né, que ele está escrevendo aqui. No texto original, ele afirma estar extremamente ansiosos em vê-los. Na verdade, isso nunca vai acontecer, porque ele vai acabar morrendo lá em Roma, né? Além do mais, ele se identifica como: vocês são a minha alegria. Será que nós podemos dizer isso? Será que esse é o espírito que nós identificamos os nossos cônjuges e os nossos filhos? Será que os nossos filhos acham isso de nós, pais? Cada membro da família fala para o outro: vocês são a minha alegria. Eu não vejo a hora de voltar para a minha casa, porque lá dentro eu tenho paz, eu tenho alegria. Trabalho com pessoas que são muito boas no que fazem, são boas como pessoas mesmo. E vejo que elas demoram às vezes para ir embora para casa. Por que será? Será que é ruim para elas ir para casa? Será que elas têm alegria em voltar para casa? Devemos ficar ansiosos em rever os nossos queridos, em voltar para casa. Meu lar é o meu santuário. Será que a gente pode afirmar isso? É onde eu e os meus estamos focados em glorificar Cristo através dos nossos relacionamentos de afeto. É onde eu renovo minhas esperanças. Minha casa tem que ser o lugar de restauração. Permanecer firme no Senhor envolve manter nos recursos que o Senhor me provê, na dependência dEle, na verdade da sua palavra, não na nossa força e na nossa sabedoria. Esse tem que ser o espírito da minha casa. Por quê? Porque se eu depender da minha força e da minha sabedoria, e cada membro da família pensar isso, nós nunca vamos ter alegria. Porque a gente sabe que a nossa força é limitada, imperfeita. Então nós temos que nos contentar com aquilo que o Senhor nos dá. Muitos desafios se apresentam diante de nós. Por isso eu e você também devemos nos manter firmes no Senhor. Nossa segurança deve estar na palavra e na ministração do Espírito em nossa família, em cada um de nós lá dentro de casa. Em seguida, aqui na carta, ele dá orientações a um caso de desentendimento entre duas mulheres lá na igreja, que, aliás, são dois nomes sensacionais, né, para pôr em alguém aí, sei lá, Evódia e Síntica, né, são nomes simpáticos, né? Nós não sabemos a causa desse conflito entre as duas mulheres. Parece que não era de causa teológica, e sim relacional. E aí ele pede a um companheiro aqui, ó, a ti fiel companheiro de jugo. Esse companheiro de jugo é uma expressão que em grego parece o nome de uma pessoa. Mas essa é uma discussão entre alguns teólogos, se tem o nome mesmo
do rapaz que ele está pedindo o favor de ir lá interceder, mas não importa se seja ou não o nome de alguém. O fato é que ele pede para que essa pessoa atue nessa situação. Ele roga, ele suplica, né? E a palavra suplica aqui é a mesma palavra que nós temos para o Consolador nosso, né? A cada uma delas, ou seja, a resposta de uma não pode depender da resposta da outra. Para nós entrarmos em concordância, tem que começar em mim. Eu só vou conversar com você se você vier pedir perdão para mim. E o outro vai falar a mesma coisa. Quando é que eles vão conversar? Nunca. Não é? Então, a hora que ele percebe que não há resolução desse conflito de uma forma mais fácil, ele pede a ajuda de um terceiro para funcionar como mediador do casal. Eu já tive a oportunidade de fazer esse papel. Na hora lá que está acontecendo a mediação do conflito, é trágico, meus irmãos. É trágico. As pessoas se agridem muito. A mulher fala coisas para o marido como se ele fosse o maior inimigo dela. E ele retruca, falando coisas impróprias para ela. Mas depois que acaba isso, você fala, quanta irracionalidade, meu Deus. Quanta irracionalidade. Não tem cabimento essas pessoas terem levado a discussão para esse lado. Então, esse é um conselho que eu dou aos casais. Não espere a sua vida conjugal degringolar. Procure um pacificador confiável, genuíno, verdadeiro. E que o alvo desse que vocês procuraram é que ele venha a trazer harmonia no Senhor. Dependência e submissão nele. O que quer dizer a palavra harmonia? Pense numa orquestra. Músicos e maestros, aqui nós vimos o conjunto tocando, né? Pensa se eles tocassem sem harmonia. Um toca uma coisa, toca outra. Como que ia ser? Não dá para ter uma música, um cântico. Nós íamos ficar confusos, né? Então, uma relação de pertencimento causando alegria e prazer. Temos que ter harmonia para isso, né? E aí, você fala, mas na minha casa, às vezes, isso não acontece. Então, quem que está desafinando? Quem que está perdendo o ritmo? Quem que não está andando conforme a música que está tocando? Temos que conversar sobre isso. De maneira franca, honesta e humilde. Humilde. E não, eu mando, você obedece. Eu cobro e você é cobrado. Aí nós não vamos chegar a lugar nenhum. Aqueles que lutam lado a lado precisam viver em harmonia. Que é a família, né? Nessa passagem, a ideia original, a palavra lá é fronel, né? É usar a cabeça, ter o mesmo sentimento, ter o mesmo entendimento, todos entrarmos no mesmo barco e remarmos na mesma direção. Isso gera reconciliação, restauração, alegria, prazer. Nós vimos ontem aquela passagem de Coríntios, onde Paulo fala que nós temos o ministério da reconciliação. Né? Veja que a carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 4, verso 31, que é a outra carta aos Efésios, ele fala de uma espiral que inicia com amargura, ressentimento, se avoluma para gritaria, difamação e maldade. Isso indica a falta de submissão ao Senhor. Isso é a causa primária disso. Então, lares onde frequentemente ocorrem discussões com agressões verbais, o que é isso? Falta de submissão ao Senhor. Exatamente isso. Para solucionar o conflito, não podemos esperar que o outro mude. Tem que começar em nós. Sempre tem que começar em nós. Porque é aquela história que eu costumo falar, né?
Quanto que você consegue fazer o seu cônjuge mudar? Talvez um pouquinho assim, né? 1%. Ou até 0,5% você consegue fazer ele mudar. Isso com o pau de macarrão na mão, né? Agora você, quanto que você consegue mudar? Até 100%. Então o que é mais fácil fazer? Você mudar. Se for esperar o outro, não, eu ainda vou fazer ele mudar. Não vai. Não, mas eu tenho orado ao Senhor. Então, o propósito do Senhor talvez seja outro. Né? Nós não sabemos. Então, no verso 5 aqui, ó. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Paulo fala que a palavra é a pedra de toque, moderação, né? O mote dessa carta, alegrar-se no Senhor. Essa alegria que Paulo fala não é felicidade. Ela é uma alegria que não depende das circunstâncias. Ela é uma elevada concepção de Deus que produz uma alegria transbordante. Ela não é uma concepção mesquinha que dá pouca alegria, ao contrário. E ele fala aqui de um tipo de alegria que é isso que eu acho que a gente tem que começar a entender na vida. A Bíblia, eu acho que ela é muito pobre na palavra felicidade. É uma palavra que quase não tem na Bíblia. Mas a palavra que mais tem é a palavra contentamento. E nós temos que descobrir o segredo do contentamento. Tem até um livro que tem esse título e eu recomendo a leitura dele. O Paulo descobriu como estar contente em toda e qualquer situação. Com comida e sem comida, com dinheiro e sem dinheiro, com doença e sem doença. Será que nós sabemos esse segredo também? De estarmos sempre contentes. Outro assunto que ele trata aqui é a amabilidade, que tem que ser abundante entre os irmãos. Tratar-se de modo amável muda tudo. Não é? Como está lá em Provérbios 15, né? A palavra dura suscita a ira, e a palavra branda desvia o furor. Né? Ira e palavras iradas levam a mais ira. Mas a palavra branda, amável, leva embora a irracionalidade. Ao afirmar que o Senhor está perto, ele não está falando a respeito o Senhor já vai voltar. Ele, né, eu concordo com o Steve Lawson aqui, que fala que ele está falando, na verdade, sobre a imanência de Cristo. O Senhor está perto de nós, Ele está conosco, Ele é Deus conosco. Né? Então, vivemos diante de Deus. Na verdade, todo o tempo nós estamos diante de Deus, corandeu, né? Mas também nós estamos diante dos outros. É o coram omnibus, né? Perto está o Senhor de todos os que o buscam. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aqueles que vão passar uma eternidade em alegre e pacífica união, devem começar a viver dessa forma já agora. Nós vamos para o céu, não vamos? E vamos viver forever, para sempre, juntos. Então nós devemos começar agora. Gratidão, ações de graça. Devemos guardar isso na mente. Filipenses e nós devem entregar a Deus todas as suas preocupações em orações, súplicas, e passar a ocupar a mente com o que é puro. Meus irmãos, qual é a origem das preocupações? A própria palavra fala, é preocupar a mente com alguma coisa que você não sabe se vai ou não acontecer. É pôr um treco dentro da sua cachola e ficar ruminando aquilo que talvez aconteça, talvez não aconteça. Só que isso tira o sono, tira o apetite, tira a harmonia, tira a vontade de servir. Enfiar a minhoca na cabeça, sabe a que leva? A doença mental. Essa é a origem da doença mental. E não sou eu que falo isso, não.
Está lá no livro de psiquiatria. São as falsas crenças fixadas. Essa é a expressão que eles usam lá. Eu começo a acreditar em bobagens. Que tem alguém falando comigo, que estão me perseguindo, que meu chefe vai me mandar embora, minha mulher está me traindo, meu marido tem outra, o meu filho é maconheiro. Enfim, nós ficamos pensando em bobagens, muitas vezes. É claro que se uma situação dessa ocorrer realmente, de fato, sim, nós vamos ter que lidar com elas. Por isso até existe a igreja. Nossa família teve a infelicidade e felicidade de comprovar isso. Que no momento mais duro, talvez, da nossa família, quem nos socorreu foi a igreja. O instrumento que Deus usou se chamou igreja. E é para isso que a igreja serve. Ela é o nosso socorro bem presente na tribulação. É o próprio Senhor andando conosco. Então, se eu fico preocupado com coisas que não prestam, gera ansiedade. E a ansiedade é o maior ladrão da nossa alegria. E aí, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Como diz um pastor amigo meu, coisa alguma é 100%, né? Não andeis ansiosos por nada. Nada, nada. Nada é nada. Pô, mas eu posso ter um câncer. Pode, você também pode. Pode ter 1000 coisas, você pode. Isso não deve gerar ansiedade. Aliás, a palavra ansioso que está aí, literalmente, sabe o que ela significa? Ser rasgado, puxado em diversas direções, desagregado, né? Isso é desobedecer a Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Preocupar-se é não crer nas promessas que o Senhor tem para nós. Uma coisa que eu aprendi recentemente é sobre a esperança bíblica. Quando a gente fala assim, meu irmão, ou alguém da rua aí que a gente conhece lá no trabalho, enfim, alguém até ímpio, fala sobre a esperança. A ideia é algo que o indivíduo está contando que vai acontecer, né? Ele espera por aquilo. É o famoso Oxalá, né? Que é até uma palavra que é de origem árabe, né? Tomara que eu tenha uma promoção ano que vem. Tomara que a gente consiga crescer a empresa. Tomara que aconteça isso, aquilo, aquele outro, né? Mas a esperança bíblica, ela fala de outro assunto. Esperança bíblica é uma certeza. Eu espero viver com Cristo nos céus. Isso é uma certeza. Não é que eu torço para que isso aconteça. Isso vai acontecer. Eu só estou esperando a hora disso acontecer. É como se eu estivesse esperando um ônibus que vai passar daqui a 5 minutos. E aí, o que você está fazendo? Estou esperando o ônibus. E ele vai passar? Vai passar. Daqui a 5 minutos. Certeza. É a certeza de que isso afasta o quê? A preocupação. Consequentemente, afasta a ansiedade. Consequentemente, a minha fé cresce. Consequentemente, eu posso animar o que está caído, animar o que está desanimado e ter um lar mais servil ao Senhor. Então, qual que é o remédio, o melhor remédio para a ansiedade? Orações e súplicas, que é o que ele fala aqui. Né? Ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, ao invés de ficar ansioso, ore, peça para os irmãos orar. Os irmãos são o nosso refúgio, não só para nos socorrer, mas que estejam em oração conosco. Inclusive, isso é uma coisa que, recentemente, alguns de vocês devem ter visto na internet, um indivíduo que é um neurologista, e ele falando, dando um testemunho de algo sensacional que ele descobriu. Ele percebeu que é meio elementar
que se o indivíduo está orando para melhorar de uma doença, e o outro vai lá orar com ele e tal, isso gera uma empatia, o humor do sujeito melhora, a disposição mental melhora, a chance dele sarar aumenta. Então, a oração ajuda o sujeito a melhorar. Ele falou, só que o interessante é o seguinte, eu já vi várias pessoas orando por alguém que nem as conhece, que nunca viram, nem sabe que estão orando por aquela pessoa. Às vezes a pessoa até é ímpia. Essa semana mesmo nós oramos por uma mulher lá na nossa reunião, lá na minha casa, alguém que ela nem sonha que a gente está orando por ela, que uma amiga nossa pediu para orarmos por ela. E ela melhora. Como que isso acontece? Isso é a pergunta dele. Como que isso acontece? Então, não é por uma mera sugestão psicológica, não é? É isso que está acontecendo aqui. Então, devemos levar a Deus aquilo que sentimos falta. Quando um crente ora, Deus pode até não mudar as circunstâncias da vida, mas Ele muda o nosso coração. Muda o do crente lá, né? O John MacArthur fala que a estabilidade espiritual é consequência de como uma pessoa pensa. A estabilidade espiritual é consequência da maneira como uma pessoa pensa. A Bíblia não deixa dúvidas de que o modo de viver das pessoas é produto dos seus pensamentos. Eu costumo falar que doutrina errada leva a vida errada. Pensamentos desordenados levam a vida desordenada. Conexão entre o que pensamos e o que vivemos. Há uma conexão clara disso. Se você vive atormentado pelos seus pensamentos, você vai ter uma vida atormentada. Se não guardarmos a nossa mente, em pouco tempo, nos tornamos semelhante àquilo que estamos pensando. Devemos guardar a nossa mente da impureza, que é o que ele fala aqui. O que nós temos que pensar? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. É nisso que nós temos que pensar. Não no que é falso, mentiroso, enganador, porcaria que está na tela do nosso celular, do tablet, do computador. Se quisermos viver de um modo claramente puro, devemos nos concentrar intencionalmente no que é puro. Porque o alvo da nossa vida é termos paz, né? Não como o mundo dá, mas a paz de Deus. Por que nós não temos paz com as outras pessoas? Porque nós não temos paz com Deus. Esse é um bom termômetro. Se o seu casamento anda tumultuado, ou a sua vida anda tumultuada, você está em tumulto com Deus. Pode ter certeza disso. Procure ajuda do pastor, de um presbítero, de um irmão. Trate essa questão. Não acho que você vai resolver. É difícil resolver sozinho. Nós queremos o que nós queremos, né? E não fiqueis ansiosos, é tanto um comando quanto um convite para desfrutar a paz com o Senhor. Indo mais à frente, aqui no verso 11, Paulo se regozija, mesmo estando preso. Como é que é possível isso? Aprendeu a estar contente em toda qualquer circunstância. Aprendeu a não nos bancos. Esse aprendeu aí não é algo que ele aprendeu nos bancos da universidade, um conhecimento, ou com algum mestre eficiente. Ele aprendeu na escola do discipulado com Cristo. Andando com Cristo é que ele aprendeu. Aprendeu não nos tempos de bonança, mas nos tempos difíceis. E contente, aí que nós já falamos do contentamento, é tudo o que ele precisa. É tudo o que nós precisamos. Estarmos contentes. Esse é um segredo da vida, a tal da frugalidade. Ter um carro é necessário? Pode ser que sim, pode ser que não. 2 carros. Ter um par de sapato. 2, 3. 1.500 que nem tinha Imelda lá, nas Filipinas.
Isso é falta de contentamento. Isso é um exemplo claro, clássico, né? Será que a gente se satisfaz com o que tem em casa? Ou fica buscando coisas fora de casa para completar você? Buscando na internet coisas para completar o que está faltando na sua vida. Rodando sites atrás de algo que venha te dar prazer, contentamento. Lembre-se, aquilo que você fica buscando lá, caçando na internet, está afetando a sua mente. Ao afetar a sua mente, vai afetar a maneira como você vive. Você está contente com o que tem ou fica querendo ter coisas que não pode ter? Se endivida por causa disso. Conheço casais que não sabem lidar com o dinheiro. Eles casaram, mas não casaram o caixa. E eu tenho meu caixa, e o marido tem outro. A mulher tem um caixa, o marido tem outro caixa. E isso é o motivo da briga. Porque o caixa dela, às vezes, abaixa e ele tem que dar uma ajuda. Ajuda, como se ela fosse alguém de fora da casa, né? Se fosse o vizinho batendo lá. Preciso de uma ajuda aí, acabou meu dinheiro. Então, ela mora com ele, é a metade dele. Eu e minha esposa brincamos muito com esse assunto. Nós dois somos um. Liga pessoas lá de empresas querendo falar comigo. Ela fala, por que você não fala comigo? Nós somos um. Eu falo para ela, a pessoa lá do outro lado é morrer de dar risada, rolar no chão dando risada. Essa velha é louca. Mas é isso que nós somos. Quando nós casamos, é como duas folhas de papel que foram coladas uma na outra. Se você separar, o que acontece? Rasga. Rasga. Não tem como sair incólume de uma separação. Vai causar dano. Será que nós sentimos inveja do outro? A grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? No verso 12, ele fala então que ele sabe viver em toda e qualquer circunstância. Ele não perde o sono quando algo está em falta. Em contrapartida, ele sabe administrar a abundância, não desperdiça. E ele aprendeu o segredo. E qual será o segredo? Ele fala no verso 13. No verso 13 está aí o segredo do contentamento. Que sensacional, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso fazer em Cristo. O que Ele me der é o que eu tenho que ter. Eu tenho tudo o que eu preciso. Tudo que eu não preciso, eu não tenho. Não é que tenho a possibilidade, a permissão, no sentido de permissão, mas eu posso ter a capacidade de ter em Cristo. A paz de Deus guarda o nosso coração. Todas as coisas que faço estão dentro daquilo que Deus tem para mim e que trazem glória para Ele. Conheço pessoas que têm muito dinheiro e vivem uma vida santa, glorificando ao Senhor com muito dinheiro, que é uma tentação, né? Ter muito dinheiro e querer se satisfazer nisso, jogar Deus de escanteio, é muito tentador. E hoje mesmo eu li a história de um sujeito assim, um médico nos Estados Unidos, que tem uma clientela enorme. E ele dá todos os seus bens. Dá não, ele vai atendendo de graça, muita gente ele não cobra, então ele sempre viveu com o mínimo de dinheiro. Mesmo o plano de saúde dele é meio complicado e tal. E agora ele está com um câncer. E aquelas milhares de pessoas que ele atendeu se reuniram, fizeram um método lá pela internet e arrecadaram uma quantia extraordinária
para custear o tratamento dele. E isso é saber viver com o que Deus nos deu. Então, saber viver com muito também prova o nosso coração. Será que nós sabemos viver com muito? Com muito dinheiro, muita fartura, muita abundância? Porque aprender a viver com pouco, a gente já sabe que é uma luta e tal. Mas será que também ter muito não é mais fácil de pecar? Né? Devemos nos lembrar que Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. E é no poder dele que nós vamos fazer todas as coisas. Vamos nos lembrar do maior privilégio que a gente tem na vida. E isso está lá no comecinho da carta, no verso 29, que a gente leu aqui durante o culto. No verso 29, lá no capítulo 1, nós lemos aqui já hoje. Pois a vocês foi dado o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. Isso é um privilégio. Então eu faço votos que as nossas famílias sejam famílias privilegiadas, que vivam no contentamento com Cristo e que nós possamos espelhar isso para a sociedade. Que a sociedade possa se coçar a cabeça e falar assim: nossa, o que acontece com esse povo aí? Esses caras são meio diferentes, né? Sim, é para sermos diferentes. A Bíblia nos cobra de sermos fiéis dispenseiros da graça de Deus. E é isso que nós temos que ser. Vamos lá? Nosso Deus, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da glória, o Criador de todas as coisas. Se revelou a nós por meio do teu Filho Jesus. E Ele fez uma obra tremenda em nós. Não só nos tirou do império das trevas e nos deu da sua luz, mas também trouxe a habitação do Santo Espírito em cada um de nós, que nos capacita a podermos falar como Paulo, que aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação. Que assim seja para a honra e glória de Jesus. Amém.